Olá, aluno da mediação tecnológica. Quando nós falamos sobre o mundo da história, nós sabemos que a história é dividida. Antes da história, nós temos a pré-história. Aí nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vocês perceberam que agora no terceiro ano, basicamente nós estamos trabalhando só a Idade Contemporânea. O que acontece nesse período da Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais? O que está acontecendo no mundo? É por isso que nós vamos entrar dentro de um assunto que envolve história e envolve geopolítica. Os conflitos nesse mundo contemporâneo. Na tela de vocês, porque nós vamos ficar ligados que nós estamos já na aula de número 47. O mundo contemporâneo e os conflitos que nele existiu. Nós vamos ver o conflito da Caxemira, nós vamos ver o conflito da Coreia do Norte e Coreia do Sul, nós vamos ver a luta pela independência do Tibete. Então são os assuntos. Eu digo para vocês, essa aula 47 e a 48 são aulas que elas estão integradas, então elas fazem parte de uma aula só que está dividida em duas aulas, a 47 e 48. As habilidades para a aula de hoje e esse mundo contemporâneo e os conflitos do mundo contemporâneo, tá? Então, percebam vocês, quando nos deparamos com essas cenas desse mundo contemporâneo, quando nos deparamos com Osama Bin Laden, o ataque às Torres Gêmeas, quando nos deparamos com o extremismo islâmico, quando nos deparamos sobre esses conflitos na África que envolvem até crianças, as guerras que foram travada. Vocês perceberam agora, esses dias, os Estados Unidos retirando a tropa dele do Afeganistão. Pois é, momento de conflito esse que começa lá em 2011 com o ataque das Torres Gêmeas, com o ataque do World Trade Center. Então, tudo isso são conflitos que eles estão dentro dessa contemporaneidade. Mas vamos ver as regiões que mais se tem esse conflito, as regiões aonde esse conflito eles estão mais presentes, aonde eles estão mais latentes. Aí a gente vai pegar a região da Caxemira. A região da Caxemira, que vai ficar ali no Oriente, entre a China e a Índia e o Paquistão, é uma região muito complexa, a Caxemira. É uma região muito complexa porque ela passa por uma disputa territorial que envolve a geopolítica, envolve a questão da história propriamente dita desse povo, envolve cultura, envolve língua, envolve povos, religião. Então tem todo um contexto envolvendo esses conflitos que nós vamos ver nessas duas aulas que eu vou trabalhar com vocês, a aula 47 e a aula 48. Na tela para vocês aí, porque nós estamos vendo aí, ó, a Caxemira, o conflito da Caxemira. O que é? Aqui, ó, aqui fica a Índia, aqui o Paquistão, aqui a Índia. Então nós temos a Caxemira aqui, ó, que ela é disputada por esses três países, que nós vamos entender. Olha aqui, ó, o mapa aqui, ele nos mostra aqui onde fica a Caxemira, aí, ó, próximo da Índia, próximo do Paquistão, próximo da China. Daqui foi tirado o mapa para vocês terem uma ideia desse mapa do mundo, onde se situa essa região. Então nós costumamos dizer que a Caxemira representa um dos mais importantes conflitos da atualidade que envolve diferenças étnicas e disputa pela divisão das fronteiras nacionais. Em 1947, estiveram sob domínio do Maharaja Hari Singh, de Bahadur, sendo composta dos territórios de Jammu, Caxemira, Ladakh, Aksai Chin, Gilgit, Baltistan, Partiston. A Caxemira foi dividida entre a Índia, o Paquistão e a China. A Índia, o Paquistão e a China. Então nós temos aí, esse mapa aqui é interessante nós observarmos essa região aqui, ó, porque nós temos aqui a China, nós temos aqui a Índia e nós temos aqui o Paquistão. Todos eles
disputando essa região da Caxemira. Tá? Aqui nós colocamos a influência aqui, ó, a Caxemira sob influência da Índia, 9 milhões de pessoas estão sob influência da Índia. Aqui nessa linha de controle criada em 1948, essa linha de controle aqui da Caxemira. Então, aqui, essa região aqui está sob influência da Índia. Outra parte aqui está sob influência da China, reivindicada pela Índia. Essa região é influência da China, mas a Índia reivindica até hoje. E aqui, com 3 milhões de pessoas, nós temos a região sob influência do Paquistão. Então, a Caxemira ela está aí dentro desse contexto. Lá em cima, nós temos o Afeganistão, nós vamos nos depararmos com o Afeganistão lá em cima. Assim se dá esse contexto da Caxemira. Como é que se dá esse processo da Caxemira, essa disputa? Ou seja, meus alunos, as guerras, infelizmente, as grandes guerras mundiais, elas cessaram, mas as guerras, elas não vão cessar da noite para o dia. Os conflitos territoriais, eles sempre vão gerar guerra, sempre vão estar gerando o conflito por território. Isso vai acontecer constantemente na humanidade. A humanidade, ela nunca deixou de ser beligerante, nunca deixou de buscar o conflito. E aqui nós estamos percebendo um conflito que existe na atualidade, uma disputa que existe na atualidade. Se você chegar lá na França também, nós temos disputas territoriais. Se você chegar na Espanha, nós temos disputas territoriais até hoje. Se você chegar lá na Itália, nós temos a Sicília, que até hoje não gosta de ser italiana, quer fazer a divisão dela. Então, as disputas territoriais, elas sempre vão estar presentes. Até aqui dentro do Brasil, nós temos regiões brasileiras aqui que já pensaram seriamente em se separar do Brasil, porque já foram de uma república e eles pensam, chegou a hora de a gente separar do Brasil, vamos fazer outra república independente. Imagina, aqui dentro do Brasil nós temos esse contexto. E aqui nós estamos vendo aqui, em pleno Oriente, nós estamos vendo essa disputa territorial. Olhem no mapa para vocês, tela de vocês, que eu quero colocar sob controle da Índia. Então, nós temos aqui essa população de 9 milhões de pessoas, nós temos aqui sob o controle do Paquistão, nós temos aqui 3 milhões de pessoas aqui na Caxemira, sob o controle da China, nós temos essa regiãozinha aqui de azul claro, que é sob o controle que a Índia, ela até hoje, ela reivindica, por isso que traçada aqui, aonde é traçada aqui é as fronteiras que ainda estão sendo disputadas. Desde 1989, a área indiana da Caxemira vem sofrendo atentado terrorista por parte de militantes muçulmanos e políticas de segurança apreensiva ao exército indiano. Então, nós temos ataque terrorista, nós temos uma questão complexa aí na Caxemira. É muito complexo. A Caxemira tentando a sua independência, tentando se livrar da Índia, da China e do Paquistão, e não consegue a sua independência completa. Por vezes, militares islâmicos, olha, ainda tem a disputa religiosa no meio, gente. Militares islâmicos paquistaneses têm atravessado a fronteira para lutar contra o controle indiano na região. Então, militantes islâmicos paquistaneses lá do Paquistão, eles atravessam a fronteira para lutar contra os indianos na região, porque eles querem colocar aquela região ali como uma região também sob influência islâmica. Percebam vocês aí que a disputa da Caxemira, essa disputa aqui, porque o Paquistão também está lutando. E aqui nós temos o Afeganistão, nós temos o Paquistão, que fica próximo da Caxemira, que são altamente a cultura islâmica presente. E a cultura islâmica, ela tenta fazer também o seu processo de expansão religiosa, política, econômica e tudo, dentro dessa geopolítica. Então, nós temos os indianos, que não são a maioria islâmicos, mas nós temos o Paquistão, que
é um país islâmico, nós temos o Afeganistão, que agora, além de ser islâmico, está sendo tomado pelo Talibã. Agora que provavelmente essa disputa na Caxemira aumente o seu conflito, porque eles vão querer também lutar por essa região. Na tela? Na tela de vocês aí? Nós temos aí, agora, vamos sair da Caxemira e vamos para a Coreia. Essa disputa. Lembra que aula passada nós já vimos como se deu a guerra da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. E essa guerra que findou a divisão da Coreia em duas Coreias. A Coreia do Sul, ela é chefiada por Moon Jae-in, a Coreia do Sul. E a Coreia do Norte é chefiada por Kim Jong-un, dentro da Coreia do Norte. Aqui nós temos uma Coreia socialista, dentro de uma ditadura socialista lá, um dos únicos países do mundo que ainda é socialista puramente dito, porque até a China, a gente fala que é socialista, mas ela tem uma abertura econômica. A Coreia do Norte não, é totalmente fechada, a Coreia do Norte. E isso se fecha também comercialmente, isso causa um problema econômico para a Coreia do Norte. Já a Coreia do Sul ela já tem uma estrutura mais consolidada, porque ela entra dentro do sistema capitalista, a Coreia do Sul, mas entra dentro do sistema capitalista já disputando o mercado, porque ela vai fazer parte dos tigres asiáticos. Então ela tem uma estrutura econômica mais consolidada do que a Coreia do Norte, porque ela já tem parceiros comerciais, enquanto a Coreia do Norte ela tem dificuldade de arranjar parceiros comerciais, a Coreia do Sul ela já tem maior facilidade de arranjar parceiros comerciais. E, com isso, a economia dela tende a crescer, porque é uma economia aberta. Entenderam essa diferença entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Tem aqueles seriados no Netflix, aquele seriado coreano aí, muito interessante de assistir, que vocês vão ver essa disputa aí entre a Coreia do Norte e Sul. 27 de julho de 1957. Através da assinatura do armistício de Panmunjom, a paz foi estabelecida. Olha aqui, eu quero que vocês observem que aqui foi um armistício de paz. A paz foi estabelecida, haja vista que o acordo manteve a fronteira criada em 1948. Meus queridos alunos, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eles fazem um armistício, mas um detalhe que eu quero falar para vocês, eles não assinam definitivamente uma paz. Ou seja, é uma região que até hoje está em processo de conflitos. A política da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ela ainda está em processo de conflito. Você vira aí os dois presidentes apertando a mão numa tentativa de travar uma determinada paz, porque eles precisam de paz naquela região. Imagine todo o tempo a Coreia do Sul com medo da Coreia do Norte jogar uma bomba lá na Coreia do Sul, porque se não bastassem, a Coreia do Norte começou a desenvolver bomba atômica. E isso é complicado, é muito complicado. Acredito que eles estejam desenvolvendo bombas atômicas escondido, se armando. Isso é ameaça para a Europa, é ameaça para os Estados Unidos e é ameaça também para a Coreia do Sul. Imagina, de uma hora para outra, voltar a beligerância, voltar aquela guerra que existiu e eles quiserem tomar novamente a Coreia do Sul. Vai ficar complicado, né? Então, nós temos aí esse armistício que foi assinado. Só que esse armistício não trouxe a paz definitiva. Ainda tem um problema de conflito dentro dessa região. Não temos uma paz definitiva. Na tela. No entanto, o conflito continua sem solução. Aquilo que eu falei para vocês. Continua esse conflito sem solução. Não tem ainda uma solução definitiva para esse conflito. E ainda provoca
tensões entre os dois países, principalmente após o desenvolvimento de armas nucleares da Coreia do Norte. Armas nucleares da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, eles fazem desfiles militares, e nos desfiles militares eles adoram mostrar as armas que ele tem. É uma tentativa de mostrar que a Coreia do Norte, ela possui um poderio bélico, e esse poderio bélico é capaz de arrasar com outras regiões dentro desse poderio bélico. Então, aqui nós temos aqui a Coreia do Norte, dentro desses desfiles militares, desse poderio bélico que eles têm. Isso é uma ameaça muito grande. Uma ameaça não só para a Coreia do Sul, mas como para outras regiões. Na tela. Por quê? Os dois países apresentam grandes diferenças socioeconômicas, tanto no campo social quanto no campo econômico. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eles representam aí uma diferença grande. Aqui, ó, olha essa simbologia aqui, é a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E aqui, o presidente da Coreia do Norte apertando a mão do presidente da Coreia do Sul. Uma simbologia aí de tentativa de se travar uma paz, de as duas Coreias não entrarem em confronto, de viver um pouco a paz de seu povo. Nem a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul, nem a Coreia do Sul invadir a Coreia do Norte. Mas essas armas nucleares causam medo, causam pânico, causam pavor na população. Atualmente, a Coreia do Norte necessita de auxílio humanitário de outros países. O setor industrial está em declínio e a agricultura é a principal atividade econômica desenvolvida no país. A agricultura é a principal atividade econômica desenvolvida no país. Só que a tecnologia deles é menor que a tecnologia, é inferior à tecnologia da Coreia do Sul. E eles necessitam desse auxílio humanitário. Há uma crise econômica. O setor industrial da Coreia do Norte, ele tem um declínio grande. Porque essa política que eles utilizam é diferente da política que a China utilizou, que tem um crescimento. A China é um país socialista que tem um crescimento enorme, porque ele utilizou uma política econômica mais aberta, com a presença de empresas multinacionais. Já a Coreia do Norte não, a Coreia do Norte é totalmente fechada em seu território. Até para visitar lá é complicado. E aí, esse poderio bélico que eles têm, causam um pânico muito grande, que é a única coisa que eles têm grande investimento, poderio bélico. E é um país agrícola, ele está ali plantando para sobreviver, ele tem algumas regras que ele proíbe a população de se fazer. Há uma diferença social, uma diferença econômica muito grande, que a Coreia do Norte ela ainda tenta resistir dentro de um socialismo, mas de um socialismo, como diríamos, um socialismo ditatorial que já caiu em desuso dentro da nossa sociedade moderna. Não tem nem retorno dentro dessa ditadura, seja ela ditadura de extrema direita, seja ela ditadura militar, seja ela ditadura dentro do socialismo, ou seja, a política totalitária ela já está em desuso, ela não tem mais como voltar. O mundo ele precisa ser um mundo democrático. E é isso que a Coreia do Norte tem uma dificuldade muito grande de entrar dentro desse processo democrático. Na tela. A Coreia do Sul, por sua vez, apresenta grande desenvolvimento econômico, fruto da política democrática estabelecida no fim da década de 1980. Então, em 1980, eles começaram a desenvolver uma política democrática, investindo maciçamente no sistema educacional, mesma coisa que a China fez, investir no sistema educacional, promovendo a industrialização nacional, coisas também que nós vamos observar lá na China socialista.
integrando-se ao quadro de países chamados de tigres asiáticos. Aí eu deixo para a professora de vocês falar sobre tigre, para o professor de geografia de vocês falar sobre os tigres asiáticos, porque em geopolítica eles vão trabalhar muito esses blocos econômicos, esses ajuntamentos econômicos. Nós trabalhamos a ALCA, mas eles vão trabalhar outros ajuntamentos econômicos, Mercosul, tigres asiáticos e outros que existem aí em geografia. Vocês irão ver muito isso, tá bom? Para vocês entenderem como se dá esse processo dessa geopolítica nacional. Professor, e aí? Tem mais alguma coisa para a gente observar lá no Oriente? Tem. Tibete. Vocês já ouviram falar em Dalai Lama? Tem uma frase de Dalai Lama que ele fala o seguinte: só existe dois momentos da vida que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Então, hoje, o presente é o momento de nós vivermos, amarmos, respeitarmos. É o momento de a vida, não é à toa que a vida, que o nome se chama presente. É porque é um presente da vida, o dia de hoje. Então, chamo vocês, vivam o dia de hoje. Vivam o dia de hoje intensamente. Vivam o dia de hoje estudando. Porque o amanhã, todo o amanhã, depende como vocês estão vivendo o hoje. O que passou, já foi. Mas o hoje, ele é importante. O ensinamento de Dalai Lama, que ele traz essa sabedoria tibetana para a sociedade. E é bom a gente analisar isso aí, e é bom a gente refletir sobre isso daí. Porque na tela de vocês, nós iremos ver agora a luta pela independência do Tibete. E esse que está aqui com vocês é nada mais, nada menos do que Dalai Lama. O Tibete. Um grupo político de grande importância e que deve ser citado, se tratando em história do Tibete, é os denominados Dalai Lama, que esteve no governo do Tibete por um bom tempo. Então o Tibete, ele sempre foi governado pelos Dalai Lama, que os Dalai Lamas, eles são como uma encarnação de Buda. É a encarnação de Buda. Então Buda vem encarnar no Dalai Lama. São líderes que eles vão... No Tibete ele teve muito tempo como líder. A Revolução Socialista Chinesa, ela vai perseguir muito o Tibete, inclusive vai pegar o Tibete como território para si. E isso causa um conflito até hoje. Uma árvore em flor fica despida no outono. A beleza transforma-se em feiura. A juventude em velhice. E o erro em virtude. Nada fica sempre igual. Nada existe realmente. Portanto, as aparências e os vazios existem simultaneamente. Dalai Lama. Então, quando nós estamos vendo o Tibete com os Dalai Lamas, quando nós estamos vendo o ensinamento do Tibete, nós vamos ver um povo que ele tem uma resistência. Esses budistas que têm uma resistência de sua região. Região essa que lá atrás, começa lá em 1913, eles vão estar em conflito já com os chineses, com o território chinês. Conflito antigo, conflito que existe no século XX, mas que eles têm uma resistência forte. Eles tentam fazer um Tibete livre. O Dalai Lama teve que sair do Tibete, mas ele luta pela independência do Tibete, que até hoje
está sob influência da China. A China ainda controla aquela região do Tibete. E há uma luta pela sua independência. Percebam vocês, os conflitos ainda não ficaram para trás. Os conflitos, eles estão acontecendo hoje, aqui no presente. Tá bom? Na tela de vocês. 1913. Esse mesmo grupo liderado pelo 13º Dalai Lama, percebam vocês, Dalai Lama não é o nome de uma pessoa não, tá? Ele recebe esse nome depois que ele vira Dalai Lama. Mas é uma pessoa comum em tudo que depois descobre que houve a encarnação de Buda nele e ele vira Dalai Lama. Expulsou todos os representantes e todas as tropas chinesas do território formado atualmente pela região autônoma do Tibete. Região autônoma do Tibete. Então, é um conflito que ele está lá em 1913. Os tibetanos, eles estão, desde o início do século XX, em processo de conflito com os chineses. Conflito esses que eles vão ser travados e eles vão ser uma resistência muito forte para que essa região do Tibete se transforme numa república independente, uma região autônoma, que não dependa da China. Então, desde lá, nós temos esse processo desse conflito. Voltando aí na tela. Essa expulsão dos chineses pode ter sido visto como uma grande afirmação que representaria a autonomia do Tibete. Porém, essa independência não foi aceita pelo governo da China e nem recebeu reconhecimento diplomático internacional algum. Ainda existe essa, meus queridos alunos. Além da China bater o pé e não reconhecer a autonomia do Tibete, os próprios mecanismos internacionais, não querendo entrar em conflito com a China, não reconhecem a liderança do Dalai Lama para o Tibete. Então, não tem esse reconhecimento de reconhecer o Tibete como uma região independente. Então, não vai existir esse conflito. E o que acontece nessa região do Tibete? O que vai acontecer nessa região do Tibete? Na tela aí para vocês. Em 1951, o 14º Dalai Lama e seu governo assinaram um acordo de 17 pontos. Em 1959, 8 anos depois, juntamente com um grupo de líderes tibetanos e de seus seguidores, Dalai Lama foge para a Índia e lá mesmo instalou o governo do Tibete no exílio. Percebam vocês a resistência dessa região do Tibete. Fica entre a China, Nepal, Uttarakhand, Himachal e a Índia. Butão, Bangladesh, toda aqui fica próximo dessa região do Tibete que tem a influência da Índia. Só que o Dalai Lama, ele foge aqui para a Índia e no exílio ele vai declarar o governo do Tibete no exílio. Instalou o governo do Tibete no exílio. Então, o Tibete existe um governo, mas está lá no exílio. Vai estar no exílio. A partir disso, há uma discussão entre o governo tibetano no exílio e o governo chinês a respeito de quando exatamente o Tibete teria realmente passado a fazer parte da China. E se essa incorporação é legítima de acordo com os direitos internacionais. O Tibete, gente. Quando o Tibete vai ter essa independência?
Olha esse questionamento que eles fazem até hoje. Olha essa luta desse povo tibetano que eles têm até hoje. Uma luta para tentar achar um processo de independência. Uma luta para dizer, somos livres. Somos uma população livre. Somos uma população independente. Então há uma luta grande para isso. Só que o governo da China não aceita isso daí. Não vai aceitar. Outro trecho que nós vamos ver aí na tela é que a República Russa da Ingushétia, vizinha da Chechênia, e também da população predominantemente islâmica, acabou atraída pelos conflitos em sua fronteira. O fim da década de 90 e no fim dos anos 2000, vários distúrbios civis ocorreram, necessitando da intervenção russa também nessa área. Meus queridos, o conflito ele vai existir nessas áreas. O conflito, Tibete está em conflito, a Índia está em conflito, a China está em conflito, a Rússia tem a região do conflito. Essa região da Rússia nós vamos ver na aula 38. Na próxima aula nós vamos ver mais detalhadamente essa região onde a Rússia tem um domínio. Então nós passamos por um processo de conflito muito grande nessa região. Nós nos deparamos aí com guerras que nós vamos ter muito forte aí nessa região. Nós vamos ver guerra na Chechênia, nós vamos ver aí a guerra ainda até hoje da Coreia do Norte, a Coreia do Sul, nós vamos ver esse conflito do Tibete. Tudo isso foram assuntos que nós tratamos nessa aula, que será completada com a nossa próxima aula. Tá certo? Olha aí no quadro aí para vocês, que no final, na tela para vocês, no final nós falamos sobre essa intervenção da Rússia nessa região da fronteira, tá? Dessa região da Rússia. Então, meus queridos alunos, aqui, a partir desses conflitos que nós estamos vendo, seja ele no Oriente Médio, seja ele ali na região da Ásia, seja ele na região da Europa, divisão. Na próxima aula nós vamos ver uma região que faz essa divisa. Parte dela fica na Europa e parte dela fica na Ásia. Vocês vão ver na próxima aula. Tudo isso traz conflitos dentro da atualidade, dessa geopolítica. O mundo ele ainda está se formando dentro dessa geopolítica. Lembre que nós já estudamos o mapa do mundo antes da Primeira Guerra Mundial e o mapa do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Lembra que nós já estudamos o mapa do mundo da Segunda Guerra Mundial, como era essa estrutura da Segunda Guerra Mundial, e o mapa do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive com a Alemanha partida no meio. Agora é o momento de nós olharmos como é que esse mundo ele está se movimentando. Quais são as prováveis mudanças dentro desse mapa político que pode ser reajustado dentro da atualidade? O que no mundo pode ser mudado? Então, são assuntos que é interessante vocês estarem fazendo leituras complementares para melhorar o conhecimento de vocês dentro dessa área, certo? Mas sobre esse assunto que nós trabalhamos, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Nós iremos fazer uma revisão de todo esse assunto. Após fazermos a revisão, nós vamos partir para a atividade. Aí, quando vocês fizerem a atividade, grande parte das dúvidas de vocês irão ser sanadas. Aguardo vocês até daqui a pouco. Até lá.